Olá, eu posso te fazer uma pergunta? Já reparou o quanto o jornalismo está presente nas nossas vidas? Desde o começo da imprensa, o jornalismo é algo decisivo no cotidiano das pessoas. É ele que possibilita que os indivíduos se mantenham informados dos acontecimentos, mesmo que não estejam lá para presenciá-los. Alguns estudiosos até definem o jornalismo como a vida, ou seja, os acontecimentos que preenchem o dia a dia. O jornalismo atua para responder às perguntas que muitas das pessoas fazem todos os dias, como, por exemplo, o que está acontecendo na minha cidade? O que os políticos andam fazendo? Quais são os eventos culturais deste final de semana? Entre diversos outros assuntos que também fazem parte do cotidiano. Ao longo do tempo, as pessoas têm usado o jornalismo para se manterem em dia com os últimos acontecimentos. As notícias são uma forma delas se conectarem com o mundo. Mas isso não quer dizer que todos os acontecimentos necessariamente irão se tornar notícia ou chegarão até as páginas dos jornais. Livros e manuais sobre jornalismo definem as notícias como acontecimentos que são importantes ou interessantes. Então, o que faz algo ser interessante para o jornalismo? Existem alguns critérios, os chamados critérios de noticiabilidade, que fornecem critérios para as práticas do jornalismo que permitem aos jornalistas decidirem sobre quais acontecimentos são noticiáveis, assim digamos. E também quais não são, ou seja, quais eventos merecem destaque e quais são os acontecimentos rotineiros ou até mesmo sem certa importância. Ok, então esses critérios são os únicos fatores que decidem o que vai virar notícia e o que não vai? Não exatamente. Os critérios de noticiabilidade são muito importantes para a prática jornalística, mas eles atuam em conjunto com outros fatores que também se fazem presentes na forma como as notícias são selecionadas e construídas. São diversas as teorias que explicam esses fenômenos, algumas sendo ultrapassadas e outras que são utilizadas até hoje, para tentarmos entender como é o fazer jornalístico. Hoje vamos falar sobre a teoria Gatekeeper, que também pode ser chamada de teoria da ação pessoal. A teoria Gatekeeper foi a primeira teoria jornalística a ser criada, sendo desenvolvida por David Manning White nos anos 1950. White foi o primeiro a aplicar o conceito ao jornalismo, originando assim uma das tradições mais persistentes na pesquisa sobre as notícias. O termo gatekeeper refere-se à pessoa que toma uma decisão numa sequência de decisões, uma referência a um tipo de guardião ou segurança. Vamos pensar assim, imagine que você quer entrar em um evento, mas para isso você precisa passar por um portão. O problema é que este portão está sendo vigiado por um segurança, e ele que decide quem irá entrar e quem vai permanecer do lado de fora do portão. A teoria Gatekeeper se assemelha muito com essa analogia. No jornalismo, os acontecimentos são selecionados por um jornalista ou editor, e são eles quem decidem o que irá entrar no jornal. Muitas pautas são rejeitadas por falta de espaço ou repetidas, e algumas pelo tempo, pois chegaram tarde. Entre os fatores que definem os acontecimentos que virarão notícias, estão as técnicas redacionais, o tempo, o espaço na página, a organização profissional da redação e as linhas editoriais também. Imagine que você tem 11 fotos para publicar e decide postá-las em algum carrossel, por exemplo, do Instagram, que suporta no máximo 10 fotos. Você teria que tomar uma decisão. De repente barrar uma foto, certo? Para poder caberem as 10. Já no jornalismo, o jornalista pode barrar a notícia desde a falta de tempo à falta de espaço na página. Imagine que você tem que mandar o seu jornal para impressão até às 11 da noite, mas às 11h05 chega a notícia do falecimento do ministro da Educação. A notícia será barrada porque chegou tarde. A teoria, portanto, fala que as notícias são como são porque o jornalista as determina. Mas vemos diariamente vários fatores que nos mostram que as notícias são como são por determinação do espaço ou mesmo pelo tempo que ela chega às redações, ou ainda da organização que as determina, que no caso é a linha editorial. E é assim que essa teoria explica parte do imenso universo do fazer jornalístico. Produzido por Fernanda Fonseca, Gabriela Santana e Matheus Barbosa.
Universidade de Brasília, FAC, Faculdade de Comunicação, em agosto de 2022.